Vou compartilhar aqui um estudo bíblico que tem por tema momentos marcantes na história da escatologia bíblica. Para quem gosta de estudar escatologia, a introdução. Mistérios de Deus nas entrelinhas do capítulo 39 do livro do profeta Ezequiel. Gog significa treva, seu nome é a sua essência. Magog é a terra das trevas, ou o território de Gog. Magog também é apresentado como um povo subordinado a Gog. Esse Gog é apresentado por Ezequiel como um inimigo ferrenho de Deus e seu povo. Ele não é o anticristo escatológico, mas é tão injusto e perverso quanto. O significado do seu nome, Trevas, é porque trata-se de um narcisista oculto, perverso. Alguém dominado pela inveja, cuja mente é dominada por demônios. De acordo com o relato de Ezequiel, chegará um tempo na história em que Gog desafiará a Deus e Deus responderá à altura. Deus é afrontado e responde a essa afronta. O capítulo 38 já se cumpriu, o 39 ainda não se cumpriu todo. Os acontecimentos do capítulo 39 trata-se do período da grande tribulação e o dia do Senhor. Dias de tanto sofrimento para a humanidade como nunca houve e não haverá jamais, segundo o relato do profeta Daniel. Período em que Deus sacode o planeta Terra em vários lugares com terremotos, tempestades, enchentes, granizo e muitas destruições. Isso tudo são sinais e Deus está dando tempo para o povo se arrepender e se voltar para Ele. Infelizmente, muitos endurecem ainda mais o coração, por isso tantos estão descendo à sepultura. A mente de muitos na terra está cauterizada pelo engano do pecado. As pessoas estão com a consciência cauterizada, insensíveis, como se estivesse dormindo. Quem buscar a Deus com sinceridade, Ele vai estender a mão e ajudar. Quem recusar a ajuda dele, Ele vai entregar a própria sorte, porque isso é justo e justiça é a base do trono de Deus. Vamos estudar os pormenores.
Os detalhes da revelação que Deus fez para Ezequiel, preste atenção. Pegue um marca-texto e a Bíblia na tradução, edição, revista e ampliada. Eu estou utilizando essa tradução agora, edição, revista e ampliada. Eu estou utilizando o marca-texto rosa, porque rosa é minha cor predileta, mas pode utilizar giz de cera, canetinha hidrocor ou até lápis de cor para circular as palavras ou mesmo pintar algumas palavras nos versículos. Vai lendo os versículos indicados na Bíblia e compreendendo o significado, certo? Antes, você precisa entender que este estudo representa a continuação do estudo que tem por tema o Reino de Deus, que foi feito inspirado em Daniel capítulo 2, o significado da parte de barro e de ferro dos pés da estátua. A estátua é a história dos reinos. A parte dos pés representa o período em que estamos vivendo no tempo presente. Pensando no significado da parte de barro dos pés da estátua, compreenda o seguinte: as duas testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11 são os dois principais representantes da parte de barro dos pés da estátua. A pedra é o próprio reino de Deus, é o governo teocrático totalitário, e a pedra vem da parte de barro dos pés da estátua. É representado pelo Monte Santo do Senhor, o monte que será elevado acima dos outros montes. Deus vai honrar a fé e a obediência dos remanescentes, habitantes desse monte. Eles são as duas oliveiras profetizadas por Zacarias, as duas testemunhas mártires profetizadas por João em Apocalipse. O barro está ligado ao aspecto frágil, o aspecto feminino da história. Deus decidiu usar uma mulher pelo poder de influência que a mulher possui. Em especial, essa figura feminina, Deus enxerga como uma pessoa diferenciada e única em todo o planeta Terra, como enxergava Noé em sua época, na sua geração. A família de Noé foi poupada por amor a Noé, mas só tinha Noé de fato justo e reto na sua geração. Foi Noé o único da família que achou graça aos olhos de Deus, ou seja, chamou a atenção de Deus e agradou seu perfeito coração. Vejamos, assim como na história de Esther, a história tem heróis e vilões. Os vilões são muitos e perigosos. Os vilões são muitos e perigosos. Deus é um Deus zeloso, amoroso, protetor. E ele não aceita nem um cisco na menina dos seus olhos. Menina do olho é a parte mais frágil, a parte que Deus guarda mais zelosamente. E Deus decide tomar vingança contra os inimigos e afirma que vai arrancar um por um, arrancar pela raiz. Vai humilhar e derrotar eles publicamente, como fez com Ramã e seus 10 filhos. Deus não é vingativo, mas ele toma vingança quando julga necessário. O Deus vivo e verdadeiro não é um Deus vingativo. Ele só toma vingança quando ele julga necessário. Ninguém está tão disposto a obedecer a Deus, e quem está no tempo presente, ele pretende preservar, zelar, proteger, defender, amparar, cuidar. Assim como um pai faz com uma filhinha frágil e indefesa. Resumindo essa parte da introdução, Ezequiel capítulo 39 fala da batalha espiritual dos últimos dias. Fala-nos da ruína de Gog e Magog, que é um povo que luta contra o povo de Deus e luta contra o próprio Deus. No texto, a promessa de Deus é que a restauração é certa. O grande amor de Deus está sempre à procura de nos conduzir para perto dele. Então, Deus quer chamar a nossa atenção para olhar para ele e a sua palavra, para compreender que a história é bíblica, os personagens são reais. Então, vamos começar o estudo propriamente dito.
Eu estou utilizando a Bíblia, edição revista e ampliada. Por gentileza, abra aí a sua em Ezequiel, capítulo 39, e vai acompanhando a leitura dos versículos ou a indicação de cada versículo. Ezequiel 39, 2. Deus cria uma situação e traz um líder religioso aos montes de Israel, ao belo e santo monte do Senhor. O 39, 3, 4 e 5. Depois de atrair o inimigo, Deus o desarma completamente. A queda e ruína de Gog é no belo e santo monte, e todos os seus cúmplices participam da sua ruína. Ele cai em campo aberto, ou seja, sofre uma humilhação pública, porque assim Deus determinou. Veja o final do versículo 5, assim Deus determinou. Ezequiel 39, 6. Leia primeiro o versículo com atenção e agora preste atenção na explicação, está bem? Aqui trata-se do fogo do juízo divino, para provar que é ele mesmo quem está falando. O versículo também fala que o juízo se espalhará. O versículo fala que o juízo se espalhará. O 39, 7. O versículo 7 mostra o objetivo de Deus, que exige santidade. E o final do versículo aparece a expressão as nações, no plural. O 39, 8 tem a expressão dia do Senhor. É um tempo de bênção e maldição. Bênção para os justos e castigo para os ímpios. A palavra ímpio é para aquele que persiste no erro, que insiste na vida pecaminosa e insiste em desafiar Deus e a sua palavra. Ezequiel 39, 9 e 10. A metáfora aqui descreve uma reviravolta na história a favor dos remanescentes escatológicos, os habitantes do belo e santo monte do Senhor. Para ser mais específico, o local fica no centro da cidade. A profecia aqui declara que tudo o que Gog e Magog faz volta contra eles mesmos. Ezequiel 39, 11. Tais acontecimentos causam espanto e admiração em pessoas. É o próprio Deus quem provoca o povo para olhar para a história e mostrar que ele fala por meio da Bíblia, ou seja, ele é o autor dessa história. O capítulo 39, o versículo 12. Leia o finalzinho do versículo. Diz que Deus limpará o caminho por meio do juízo. Consegue se lembrar quantas vezes você ouviu essa expressão? Deus está limpando o caminho por meio do juízo. Agora leia Ezequiel 39, o 13 e o 14. A limpeza do caminho por meio do julgamento efetuado por Deus é para glorificar o nome dele. Deus busca honra e glória para si mesmo, porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro, o único que merece ser glorificado, como o único e verdadeiro Deus da história da humanidade. No versículo 14, diz que Deus vai alistar soldados, guerreiros, que farão parte da história como protagonistas, ele sendo o autor, é claro. Todo aquele que falar sim ao chamado de Deus vai experimentar o sobrenatural. Enfim, vai passar a ser amigo íntimo de Deus, se a pessoa quiser. Leia Ezequiel 39, 15. Aqui fala de mudanças na topografia da terra. Nos garante que a limpeza será completa. Deus quer limpar o caminho e purificar o seu povo. Deus quer tomar vingança contra os inimigos do seu reino. O 39, 16 nos diz que a limpeza da terra começará nesta cidade. É exatamente de onde a história está sendo contada. É essa cidade onde vai começar a limpeza do planeta Terra.
de várias nações do mundo. Ezequiel 39, 17 a 20. Leia Ezequiel 39, 17 a 20 e marque com o seu marca-texto o que chamar mais a sua atenção. A expressão poderosos e príncipes da terra nos remete à vitória de Deus sobre toda e qualquer autoridade da terra. É Deus mostrando que Ele é a autoridade máxima do universo. Independentemente da quantidade de diplomas ou cargos, da posição em que ocupa. Deus quer mostrar que Ele é a autoridade máxima do universo, o Criador dos céus e da terra. E é Ele quem dá a última palavra na história. Ninguém pode saber mais do que Deus. Ninguém sabe mais do que Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. E é possível conhecer à medida que Ele mesmo se revela. Moisés era amigo de Deus e via a face do Senhor, entendia Deus. De fato, Moisés tinha intimidade profunda com Deus. E esse mesmo Deus que se revelou para Moisés, Ele se revela para nós também. Ele é o mesmo Deus, é imutável e gosta de se relacionar com o ser humano. Leia Ezequiel 39, 21. Deus deixa claro o seu objetivo e afirma: manifestarei a minha glória entre as nações. Nações no plural. Manifestarei. Isso aqui ainda não aconteceu, está para o futuro. A glória de Deus será manifesta no mundo, no planeta Terra. Vai começar em uma pequena cidade, depois vai se espalhar em forma de juízo. É um julgamento de Deus. É o Deus Todo-Poderoso agindo como juiz da história. Ele avalia, julga, decide, bate o martelo. Deus decreta e determina. Ou seja, ele dá a palavra final. A melhor parte da história será o finalzinho mesmo, quando chegar em Ezequiel 39, 29. A parte A do versículo diz: já não esconderei deles o rosto. Significa Deus vai se mostrar, revelar seu caráter e sua essência. E o final do versículo, Deus promete avivar, depois que ele se revelar. Ele vai derramar o amor sobrenatural nos corações e as pessoas serão atraídas e impactadas pelo amor. Assim será o início do maior avivamento da história da humanidade. Será Deus derramando amor sobrenatural, se apresentando a sua essência e mostrando como Ele é, respeitando a escolha pessoal de cada um. Mas Ele vai mostrar como Ele é. Deus quer apresentar o seu verdadeiro caráter, a sua essência, porque muita gente distorce o caráter de Deus. E tem gente que chega a apresentar as características do próprio Baal como se fosse de Deus, com heresias no contexto, acreditando em ideologias humanas, em experiências pessoais que não vêm de Deus, porque, de fato, de verdade, Deus se apresenta, as pessoas têm experiências, mas o inimigo também engana muito, muito. E tem gente que tem experiência com demônio e pensa que é com Deus. E heresia é extremamente perigoso. Uma coisa é você falar mal de alguém. Uma coisa é julgar o comportamento de uma pessoa de carne e osso. Uma coisa é distorcer o caráter de alguém. E outra coisa é distorcer o caráter de Deus, que é santo. Deus é perfeito, é impossível Deus pecar. Até a ira dele é santa, a ira dele é para nos corrigir. Então, Deus não aceita que ninguém afirme que ele fez gente para mandar para o inferno, tirando completamente o direito de escolha da pessoa, simplesmente porque ele decidiu isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz gente para mandar para o inferno. Isso não existe. E tem religião que explica assim. Enfim, que distorce muito mesmo. E geralmente se considera os mais corretos de todos. Né? Acha que está mais certo, chega a zombar, escarnecer de outros que têm experiências pessoais com Deus. Então, Deus ele se apresenta sim para a humanidade e ele quer mostrar o seu caráter, a sua essência, como ele é. É evidente que a Bíblia não diz que Deus vai falar tudo sobre ele, ninguém sabe tudo sobre Deus. Mas ele quer se revelar, sim, em partes, como se revelou para Moisés.
como está se revelando nos dias de hoje. Porque Deus é respeitoso, é amigo, é um Deus maravilhoso, é um Pai. E Ele quer mostrar como Ele é e deixar cada ser humano escolher se quer ou não servir a Ele. Deus não vai obrigar ninguém a obedecer a Ele. É se quiser mesmo. É opcional. Não existe isso de graça irresistível, de Deus obrigar. A graça é especial para todos. A graça é graça. Não existe classificação de graça de Deus na Bíblia. Isso é uma invenção. A graça de Deus é especial. E ela não é irresistível a ponto de obrigar a pessoa a aceitar a Deus, a aceitar Jesus. Não é assim que acontece. Bom, se antes Deus vai limpar todo o caminho por meio do juízo, e se o juízo começa na casa de Deus, de acordo com a Bíblia, com todo respeito, eu não queria estar na pele de muita gente que conduz o povo de forma tão injusta, que explora, que mente, que manipula e distorce o caráter do próprio Deus. Deus exige mudanças, reformas, santidade. Enquanto o povo não aprender a obedecer a Bíblia, a voz de Deus, esse avivamento não chegará. O avivamento depende de Deus e Ele decidiu que a última palavra sai da boca dele. E Ele está provando na Bíblia que é Ele falando. Deus está fazendo uma intervenção na história da humanidade. Pergunte ao próprio Deus, peça confirmação, faça oração e jejum e aguarde a resposta para saber se é ou não Deus falando, Deus se revelando. Deus provando na Bíblia que Ele quer fazer uma intervenção na história da humanidade e quer se mostrar como Deus, um Pai, um amigo, quer se relacionar de forma íntima e pessoal com cada um de nós, com cada um que acreditar, que aceitar, de livre e espontânea vontade. E que Deus te abençoe e te guarde, hoje, amanhã e sempre.